Olá, sou Fábio Cardoso, sommelier do canal Vinho Simples Assim, e hoje estou aqui para te passar algumas dicas sobre a abertura do vinho, os acessórios do vinho e por que a decantação é tão importante. Bom, eu estou aqui agora para te passar umas dicas bem legais e importantes sobre o mundo dos vinhos. Primeiro, o pessoal me pergunta muito sobre os tipos de abridor recomendados para a pessoa ter em casa. O qual eu geralmente recomendo, o mais simples e o mais objetivo de todos, que é o modelo chamado modelo sommelier. Basicamente, o que ele tem? 2 estágios, vocês já vão entender por quê, porque eu vou fazer a abertura do vinho e vou mostrar como é que ele funciona. O clássico aspiral, sem ele nada vai acontecer. E esse tipo de abridor já possui a faquinha especial para você fazer o corte da cápsula. Então, esse basicamente é o instrumento de trabalho do sommelier ou aquele instrumento que você tem que ter em casa para fazer toda a abertura de uma maneira rápida, sucinta, e o bom é que é um acessório mais compacto, né? Tranquilo de ter em casa, guardar ele, que é muito mais fácil. Bom, sobre a abertura do vinho, tem uma curiosidade muito interessante. Você sabia que essa ondulação que toda garrafa de vinho tem, essa sobressalência aqui no bico da garrafa, ele serve como um corta-gotas natural que toda garrafa de vinho tem. Então, essa é a função dessa saliênciazinha no bico das garrafas. Bom, como é que a gente procede, como é o começo? A gente vê o pessoal abrir de várias formas, girando a garrafa, fazendo várias coisas. No mundo dos vinhos, a gente, desde o princípio, aprende a fazer o corte, né, fazendo ele sempre na parte de baixo dessa saliência. Então, como é que eu faço? Eu faço esse corte todo na parte de baixo, tá? Para fazer com que toda essa estrutura metálica, ela saia, tá? Então, isso que eu vou inicialmente fazer. Aí que entra a fase dos estágios, que o abridor é fundamental. Então, eu vou, com muito cuidado, começar a colocar o saca-rolha. Então, ele vai entrar normal, como... É importante que essa aspiral ela seja neste formato, isso faz com que a rolha saia com mais segurança, principalmente quando é um vinho um pouco mais velho, que ela está um pouco mais fragilizada, então faz com que ele saia mais naturalmente. Então, coloco ele quase praticamente inteiro, ele está praticamente atravessando o vinho, e aí que os estágios vão fazer toda a diferença. Nesse caso, ele tem 2. Tá vendo que ele tem um primeiro estágio? Isso é fundamental porque faz com que a rolha saia completamente em 90 graus, reta, então faz com que ele não quebre ou corra esse risco, né? Então eu vou fazer com que ele saia. Ó, agora eu aplico esse segundo estágio, por isso que a gente chama de abridor de 2 estágios. Então eu vou aplicar e a rolha continua saindo na sua direção normal ali, que é o natural para ela. Então, próximo do final, a gente roda, geralmente um pouquinho aqui, e daí ele sai com mais naturalidade. E assim o vinho está livre para começar o seu processo de respiração. Esse é um dos processos mais importantes do mundo do vinho, porque o vinho começa um processo de oxigenação. Esse processo faz com que ele comece a liberar todos os seus aromas, sabores e todas as propriedades que a gente tanto quer apreciar no mundo do vinho. Qual que é a função desses 2 elementos que são fundamentais para uma degustação plena do seu vinho? Primeiro, a taça. Obviamente, por conta da haste, você não precisa ficar segurando no bojo, justamente para você não transferir calor para o bojo e isso interferir na qualidade do vinho por conta da temperatura, né? Então a gente tem a base para segurar. Toda taça vai ter esse formato diferenciado, porque eu vou manter o vinho geralmente a pelo menos 1/3 somente da taça. Isso faz com que eu tenha ele numa maior superfície possível em contato com o oxigênio, para que esse processo de oxigenação que é natural, que todo vinho tem que sofrer, comece a liberar seus aromas. Tá? Além de que a textura do vinho vai melhorando, vai mudando com isso, vai deixando ele mais sedoso, mais macio. Então assim, a partir do momento que esse vinho começa a liberar esses aromas que são extremamente voláteis, eles começam a subir, a boca da taça é ligeiramente fechada justamente para concentrar esses aromas, então faz com que você aproveite melhor, né? Então, qual que é a diferença e por que em alguns casos a gente é obrigado a usar? Eu digo obrigado a usar pelo seguinte: há vinhos que são muito concentrados, de uvas de muita intensidade.
partir do momento que você abre aquele determinado vinho pesado, coloca ele na taça e prova, você sente uma sensação mais pesada, mas muitas vezes áspera. Então é fundamental você colocar ele no decanter, em alguns casos deixar ali meia hora, 40 minutos, 1 hora, isso depende do vinho, tá? Há vinhos para tempos maiores, outros menores e alguns nem precisa ser feita a decantação. Então, o que eu acabo fazendo? O decanter, ele vai passar, na verdade, por esse processo de oxigenação, só que numa superfície muito maior. Eu estou acelerando esse processo de oxigenação usando essa ferramenta, no caso o decanter. Então, é fundamental a utilização dele em alguns vinhos. No caso do vinho, o que eu faço? Vou colocar um pouco na taça, aqui no caso um pouco menos do que poderia ser, né? Poderia até acompanhar um pouco mais. E é até muito comum, algumas pessoas perguntam, mas por que é habitual? Pra gente que toma vinho, faz o trabalho com o vinho, é normal trabalhar e fazer esses movimentos de girando a taça. Às vezes a gente não conhece muito bem ou nunca fez, aí você pode girar a taça, mas fazendo como base, usando a mesa. Então você vai estar movimentando e esse processo faz com que você acelere também o processo de oxigenação do vinho. Então, por isso que é interessante, em alguns casos, no início principalmente, você fazer esse processo de girar o vinho. Aí acaba se tornando até um hábito, né? Você vai ver muitas vezes o pessoal girando justamente porque você está acelerando essa oxigenação, tá? E aí, sim, você faz as suas devidas avaliações, você faz a devida degustação do vinho. No caso do decanter, uma informação interessante. Às vezes eu vejo o pessoal fazendo as degustações e despejando ele diretamente para dentro do decanter. A maneira correta de você fazer esse processo é nunca despejando ele diretamente, porque você também está agredindo aí o vinho dessa forma. Então, o certo o que é? Você pegar esse vinho e começar a despejar ele pela lateral do decanter. Isso faz com que boa parte da decantação que você quer fazer, dessa oxigenação, já ocorra nesse momento. Tá vendo? Ó, inclusive ele começa a abrir o vinho, ó, despejando ele. Isso já começa a desenvolver todo esse processo de oxigenação. Então sempre que você vai fazer essa decantação, é importante você passar ele desta forma, passando o vinho pela lateral, tá? E isso faz com que já comece esse processo. Aí, ó, se você reparar, ele é desenvolvido de uma forma que o vinho acaba exatamente na parte mais larga do decanter, mantendo essa superfície o maior contato possível, tá? Esse em particular é um vinho mais novo para se tomar de imediato. Usei ele para servir de referência como o verdadeiro processo deve ocorrer. Dessa forma você está aproveitando melhor teu vinho, você está intensificando os aromas e melhorando a textura dele no paladar na hora de você degustar. Se inscreva no nosso canal, acompanhe o Vinho Simples Assim nas redes sociais. Em breve estaremos lançando mais um vídeo a respeito do mundo dos vinhos com dicas realmente bacanas para você aproveitar melhor o seu vinho. Obrigado, até breve!